Semana também comemorando a festa dos arquivos, não é assim, Marcelo? E sei que o Marcelo fez um esforço muito especial para aceitar este convite, mas considerando este tema que temos aqui, e nós, ao saber o trabalho que o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro estava a fazer, não podíamos deixar de o convidar. O Dr. Marcelo Nogueira de Sequeira é arquivista, historiador e paleógrafo, doutor em Ciência da Informação pela Universidade de Coimbra, mestre em História Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto do Departamento de Arquivologia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, arquivista concursado do Arquivo Nacional desde 2006, tendo sido o coordenador de documentos audiovisuais e cartográficos entre 2011 e 2017. E atualmente desempenha a função de coordenador-geral de articulação de projetos e internacionalização. Participou do Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, por meio da Câmara Técnica de Paleografia Diplomática, da Câmara Técnica de Documentos Audiovisuais, Iconográficos, Sonoros e Musicais, da qual foi presidente, e da Comissão Técnica de Avaliação de Arquivos Privados de Interesse Público e Social. Autor de diversas publicações e ministrante de cursos, oficinas e palestras na área de arquivologia, ciência da informação e história. Desenvolve pesquisa sobre arquivos lusófonos, arquivos comunitários, acervos visuais e tráfico ilícito de documentos. É sua palavra, Marcelo. Muito obrigado, doutora Anabela, minha amiga querida, da qual só tenho boas lembranças do convívio que nós tivemos. Gostaria de deixar também um grande abraço ao doutor Luiz Santos, diretor, né, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e da DGLab. Eu tenho inúmeros amigos portugueses. Eu próprio me sinto um pouco português por ter vivido em Portugal, morei 2 anos em Coimbra, 2 anos no Porto, fiz o meu doutoramento na Universidade de Coimbra, tive a oportunidade também de lecionar por 1 ano naquela universidade que me é tão cara, e obviamente que seria impossível eu recusar o convite para estar aqui conversando com vocês, um convite que foi me feito pessoalmente pela doutora Anabela. Então, é com muito gosto que eu estou aqui presente para falar de um tema tão importante, tão necessário, né, como os arquivos comunitários, né, como a ideia, né, dos arquivos das coletividades. E aí eu falo como arquivista que sou, como militante desse tema, como pessoa aqui do Arquivo Nacional que vem desenvolvendo e trabalhando dessas questões específicas, mas também eu falo como uma pessoa que se sente um pouco portuguesa, né? Uma pessoa que tem uma ligação muito forte com Portugal. E aí, em alguns momentos em que eu indico, sugiro, convido a partilhar conosco essa experiência, eu falo como arquivista, falo como brasileiro e também falo como essa pessoa que tem Portugal dentro do coração, dentro da mente, na qual eu me sinto participante dessa comunidade lusófona. Eu preparei um texto. Eu acho que fica melhor para comunicar. Esse texto depois eu posso deixar à disposição para que a gente possa compartilhar e debater e trocar mais informações. Arquivos de comunidade, arquivos populares e arquivos de movimentos sociais. Todos eles podem ser compreendidos como integrantes do amplo conceito de arquivos comunitários, mas com algumas nuances importantes a considerar para o melhor entendimento desse tema.
Os arquivos populares são acervos constituídos por grupos populares, muitas vezes em contextos periféricos, com o intuito de registrar suas lutas, vivências e culturas, sem uma nítida perspectiva de se constituírem como uma instituição arquivística de caráter jurídico formal. Geralmente, são criados por coletivos organizados de forma autônoma e com forte vínculo identitário. Os arquivos de movimentos sociais são criados e mantidos por organizações e coletivos ligados a causas sociais, como o movimento negro, LGBTQIA+, feminista, sem terra, etc. Normalmente, mantêm controle sobre os próprios acervos e priorizam narrativas alternativas às hegemônicas. São muito comuns aqui na América Latina. Já os arquivos de comunidade, né, os arquivos coletivos, é uma expressão frequentemente utilizada como um sinônimo direto de arquivos comunitários, pois refere-se diretamente ao vínculo direto entre um grupo social específico e o acervo constituído por este. Já o termo arquivos comunitários é utilizado para descrever acervos criados, mantidos e controlados por grupos ou comunidades marginalizadas ou subalternizadas fora das instituições arquivísticas formais. Esses arquivos têm como objetivo preservar a memória e a identidade coletiva a partir da perspectiva do próprio grupo. Há quem compreenda que a noção de arquivos comunitários tenha emergido ainda na década de 1960, em meio às intensas transformações culturais e políticas que marcaram aquele período. Foi uma época em que os movimentos sociais ganharam força ao reivindicar o reconhecimento de suas pautas, a afirmação de seus direitos e o acesso à cidadania, à informação e à memória em meio a um processo de revoluções culturais e de costume. E ao falarmos de revoluções, é preciso lembrar não apenas das simbólicas, mas também daquelas travadas com armas reais, como as lutas armadas de resistência contra a opressão e em prol da liberdade, que se espalharam por todo o planeta, América Latina, África, Ásia e em parte da Europa. Estávamos na Guerra Fria. Essa concepção dos arquivos comunitários ganhou força, sobretudo, a partir dos anos 1990, influenciada por movimentos como o dos Community Archives no Reino Unido, nos Estados Unidos e no Canadá. Assim, falar de arquivos comunitários é falar de resistência, luta e de sobrevivência. Mas é também falar de pluralidade, de democracia, de participação popular, de justiça social, de visibilidade e da afirmação de identidades individuais e coletivas que não necessitam da validação do poder hegemônico, tampouco da chancela das instituições constituídas. Os arquivos comunitários estão enraizados nas coletividades, especialmente nas que habitam as margens periféricas, minorizadas e silenciadas. Essas coletividades passam a exercer um papel vital na construção do pertencimento e na valorização de suas origens, histórias e lutas. Sua existência se faz ainda mais relevante em contextos marcados pela ausência ou pela negligência das políticas públicas voltadas à memória. Portanto, ao falar de arquivos de comunidade, arquivos populares e arquivos de movimentos sociais, quase sempre estamos falando de arquivos comunitários. Todavia, é importante reconhecer que nem todo arquivo popular ou de movimento social é automaticamente comunitário, pois quando um movimento entrega seu acervo a uma instituição formal, como um arquivo público, pode haver perda do controle comunitário, o que enfraquece sua classificação como comunitário nesse sentido estrito. O critério central é o controle arquivístico. Quando a comunidade detém o poder sobre as decisões relativas à guarda, organização e acesso ao acervo, o arquivo tende a ser considerado comunitário.
Pois, se os arquivos comunitários são espaços de resistência, pertencimento e produção de conhecimento que rompem com as formas hegemônicas de pensar, organizar e preservar a memória, eles precisam ter o controle sobre sua produção, tratamento, guarda, uso, acesso e difusão. Diante desta premissa, gosto de perguntar para os meus alunos e ouvintes das minhas palestras: arquivos comunitários servem para quê? Arquivos comunitários servem para quem? Arquivos comunitários existem para preservar e afirmar memórias de coletividades historicamente marginalizadas e silenciadas, como já vimos. Servem como instrumento de resistência política, social e cultural, contribuindo diretamente para o fortalecimento da cidadania, o reconhecimento de direitos e a superação de desigualdades estruturais. São criados para que as comunidades possam narrar suas próprias histórias, com seus próprios critérios, valores e formas de organização, contrariando o modelo dominante de arquivo institucional que, historicamente, favoreceu elites e grupos detentores de poder econômico e político. Esses arquivos promovem práticas de autorreconhecimento, oferecem repertórios simbólicos positivos e contribuem para a preservação de culturas orais, línguas, práticas espirituais e afetivas, saberes locais e trajetórias coletivas. Assim, eles funcionam como ferramentas para a justiça social, a educação, a conscientização política e a construção de futuros mais plurais e democráticos. Além disso, os arquivos comunitários desafiam a ideia de um arquivo único, revelando que há múltiplas formas de se organizar, registrar e transmitir o vivido. Por isso, sua existência é essencial para democratizar o acesso à informação, confrontar o apagamento histórico e ampliar a noção de patrimônio documental. E os arquivos comunitários servem para quem? Bem, os arquivos comunitários são para as próprias comunidades que os criam, mantêm e utilizam. Essa é a premissa básica. São para os povos indígenas, quilombolas, comunidades negras, periféricas, LGBTQIA+, migrantes, mulheres, trabalhadores rurais e urbanos, enfim, para todos os grupos sociais que foram historicamente excluídos das narrativas oficiais e dos arquivos estatais. São para os membros dessas comunidades que desejam se reconhecer em suas histórias e tradições, para os jovens que querem conhecer as lutas e conquistas de seus antepassados, para os pesquisadores, educadores e ativistas que buscam construir saberes a partir de outras epistemologias e práticas documentais. Entretanto, também são para a sociedade em geral, que precisa lidar com sua diversidade de forma justa, inclusiva e democrática. Também são para os profissionais da informação e da arquivologia, que desejam atuar de maneira ética e comprometida com as transformações sociais pelo qual o mundo está passando. Os arquivos comunitários são uma oportunidade para que a arquivologia e a ciência da informação se reconectem com demandas sociais urgentes, como a memória coletiva e com a promoção de justiça e de reparação histórica. Portanto, arquivos comunitários existem para transformar memórias em direitos, resistências em políticas e comunidades em protagonistas de suas próprias narrativas. Eles são para todos os que acreditam na pluralidade de vozes como base para a justiça social e a democracia. A sua valorização e inclusão nas políticas públicas arquivísticas não são apenas um gesto técnico, mas um compromisso ético e político com a memória viva dos povos. E agora eu falo um pouco como português que sou, né, como uma pessoa interessada e participativa da vida portuguesa e da qual eu nutro um profundo carinho e admiração. Aprendemos muito com Portugal, aprendemos muito com seus profissionais. E como o Brasil tem uma vivência e experiência
na área dos arquivos comunitários, porque é uma área que vem se desenvolvendo muito na América Latina em virtude das suas necessidades. Fala um pouco agora para o cenário e o contexto português. A realidade sociocultural de Portugal, especialmente nas pequenas cidades e áreas do interior, é marcada por comunidades fortemente enraizadas em suas tradições locais, em laços familiares extensos e em modos de vida que resistem às dinâmicas aceleradas das grandes cidades. Nesse contexto, os arquivos comunitários adquirem um papel fundamental como instrumento de preservação da memória coletiva e de fortalecimento da identidade e do sentimento de pertencimento. Muitas comunidades do interior de Portugal possuem histórias que raramente entram nos arquivos públicos estatais ou nas grandes narrativas nacionais. São histórias de lavradores, pescadores, artesãos, emigrantes e pequenos comerciantes que, por vezes, só sobrevivem na tradição oral ou em documentos dispersos. Os arquivos comunitários permitem que essas memórias sejam recolhidas, organizadas e preservadas por meio de fotografias, cartas, cadernos, documentos paroquiais, registros escolares, desenhos, recorte de jornais e testemunhos orais. Com o despovoamento progressivo de muitas regiões rurais e o envelhecimento da população, há um risco real de desaparecimento de saberes, práticas e vivências locais. Os arquivos comunitários atuam contra esse esquecimento, funcionando como uma resistência simbólica à marginalização dessas comunidades na construção da história nacional. A possibilidade de os próprios moradores participarem da constituição e gestão do arquivo, escolhendo o que preservar, como organizar e como divulgar, reforça o vínculo da comunidade com seu passado e seu território. Isso favorece o sentimento de orgulho local e o senso de pertencimento, principalmente entre os mais jovens, que podem ver reconhecida a relevância da sua herança cultural. Os arquivos comunitários também desempenham um papel educativo. Podem ser usados como recurso didático em escolas locais, servindo de ponte entre gerações. A interação entre jovens e idosos durante oficinas de história oral ou de digitalização, por exemplo, contribui para a valorização mútua e para a transmissão do conhecimento. Quando uma comunidade assume o papel de guardiã de sua própria memória, ela se empodera enquanto sujeito histórico. Isso é especialmente importante em territórios que historicamente estiveram à margem dos centros de poder político, econômico e cultural. Os arquivos comunitários permitem que essas populações contem suas próprias histórias de forma autêntica e plural. Além do papel cultural e identitário, esses arquivos podem ser base para iniciativas de turismo cultural sustentável, exposições, roteiros históricos e outras ações que estimulam a economia local sem descaracterizar a comunidade. Em suma, os arquivos comunitários em Portugal, especialmente nas regiões do interior e em pequenas cidades, são instrumentos vitais de resistência cultural, de construção coletiva da memória e de reforço da coesão social. Eles conectam o passado ao presente, dão voz aos esquecidos e ajudam as comunidades a se reconhecerem como parte ativa da história. A Direção-Geral do Livro, dos Arquivos da Biblioteca, da DGLAB, como organismo central da administração pública portuguesa responsável pela política arquivística nacional, pode exercer um papel estratégico e estruturante no fomento e na criação dos arquivos comunitários. Sua colaboração pode ocorrer de maneira multifacetada, com ações voltadas ao apoio técnico, institucional, financeiro e simbólico, respeitando sempre a autonomia das comunidades. O apoio técnico e metodológico, com a criação de diretrizes específicas para a constituição e gestão de arquivos comunitários, adaptadas à realidade das comunidades locais, com linguagens acessíveis e práticas sustentáveis, a oferta de formação técnica e a consultoria por meio dos arquivos distritais e de outras instituições sob a sua tutela,
podem ser iniciativas decisivas para uma política pública de incentivos aos arquivos comunitários, sobretudo se estiverem inseridas em um planejamento integrado com políticas de memória e inclusão, como as já realizadas pelas magníficas bibliotecas públicas portuguesas. E aqui eu deixo toda a minha admiração, né, por essas instituições tão importantes e tão presentes na vida das comunidades de vosso país. Ao apoiar de forma ativa, mas respeitosa da autonomia local, o poder público pode fortalecer uma espécie de ecologia da memória, mais democrática e inclusiva, contribuindo para que comunidades em todo o território português se tornem protagonistas na preservação e transmissão de sua história. Muito do que eu venho falando é fruto de uma conversa que tivemos nas dependências da Torre do Tombo, né, com o seu diretor Luiz Santos, com a colega Anabela Ribeiro, né, com os colegas presentes, que a gente sempre conversando sobre essa possibilidade, nós falamos muito sobre isso. A experiência brasileira, em especial as recentes ações empreendidas pelo Arquivo Nacional do Brasil, oferece uma base rica e diversificada que pode auxiliar na construção de uma política pública portuguesa voltada aos arquivos comunitários, sobretudo em termos de democratização da memória, participação social e valorização de identidades plurais. Essa contribuição pode ocorrer em 3 eixos principais: a conceitual, tendo por base a memória como direito ao compreender os arquivos comunitários como instrumento de cidadania e afirmação de identidades; o metodológico, na elaboração de planejamentos, diretrizes e modelos de desenvolvimento de projetos com base em experiências comunitárias; e a institucional, com o apoio simbólico e prático por meio do reconhecimento dessas instituições, de parcerias ativas e do fomento. A experiência brasileira também oferece oportunidades para a cooperação internacional no espaço da lusofonia, fortalecendo a criação de políticas públicas integradas que respeitem a diversidade cultural e a pluralidade histórica. Isso seria especialmente relevante no fomento a arquivos comunitários em territórios como as comunidades de imigrantes portugueses no Brasil e de brasileiros em Portugal, as populações afrodescendentes e indígenas em ambos os países e a produção da memória pós-colonial nos países africanos de língua portuguesa. Portugal, portanto, pode aproveitar a experiência brasileira para adaptar e desenvolver e aperfeiçoar uma política pública de arquivos comunitários mais inclusiva, participativa e descentralizada, valorizando a riqueza das memórias locais e ampliando o acesso democrático ao patrimônio documental. Dentro do espaço da comunidade dos países de língua portuguesa, o debate sobre os arquivos comunitários, mais do que necessário e urgente, ele é imprescindível. Sabemos do papel que Portugal e Brasil desempenham no âmbito da rede de arquivos nacionais da CPLP, e tenho certeza de que, juntamente com os demais países lusófonos, iremos encontrar caminhos para a valorização dos arquivos comunitários em nosso âmbito. Nesta festa dos arquivos, em que celebramos a Semana Internacional dos Arquivos, falar dos arquivos comunitários é ressaltar o tema do Conselho Internacional dos Arquivos nos propôs: arquivos acessíveis, arquivos para todos. Um fraterno abraço aos meus irmãos portugueses e muito obrigado por esta oportunidade de falar sobre um assunto que nos é tão caro. Saudações arquivísticas e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado pela sua excelente apresentação. Deixa-nos aqui efetivamente um desafio. É algo que, enfim, enquanto a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas terá, enfim, que pensar, de facto, nesta que política, o que é que vamos fazer relativamente aos arquivos comunitários. Temos trabalho feito. Não sei se o Marcelo viu a nossa comunicação anterior.
acho que é um bom exemplo e que a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas tem apoiado, tanto a direção atual, o Dr. Luís Santos, é algo que, este tema dos arquivos comunitários é algo que lhe é muito caro, mas anteriormente, aliás, o projeto que apresentámos nasceu precisamente com o Dr. Silvestre Almeida Lacerda, que também apoiou várias iniciativas, algumas que já, enfim, estão públicas, que é o caso do arquivo do ADIC, outras nem tanto, porque isto também depende muito dos parceiros que se envolvem e da sociedade em si, dos grupos, mas penso que nesta matéria temos muito ainda para fazer e sabemos que a desertificação é uma realidade portuguesa e não só portuguesa, e por isso penso que os arquivos aqui têm um papel importantíssimo para que é de inclusão e de memória e de valorização, de facto, das gerações que nos antecederam, para podermos perceber hoje quem somos, que território temos e para onde é que caminhamos. Não sei se há questões aqui a colocar ao Dr. Marcelo. Não? Aqui da nossa plateia hoje estamos com um link. Não sei se alguém quer colocar alguma questão. Não? Bom, então, sendo assim, resta-me agradecer. Dr. Marcelo, foi tão convincente que a plateia nem sequer intimidou toda a gente. Não sei o que é que se passa. Doutora Rosa, vou lançar aqui um desafio aqui à doutora Rosa Azevedo, que está aqui em sala, e não só, temos aqui mais arquivistas em sala para... O que disse lançava as bases para aquilo que deveria ser uma rede nacional de arquivos, em que, de facto, os arquivos das comunidades e de outras instituições podem e devem estar representados, e de facto a DGLab, como o nome dela indica, que é a orientadora da política dos arquivos em Portugal, deverá, com certeza, apesar dos meios que nós temos são os que são, não vale a pena continuar a chorar sobre o leite derramado, não é? Ninguém tem muitos. No entanto, penso que tem muito interesse o que acabou de dizer, e era uma boa metodologia de trabalho, e de facto era chamar as comunidades e integrar essas comunidades e os seus arquivos numa rede de arquivos que pudesse ser partilhada. O projeto anterior que recomenda, que é uma localidade do distrito de Porto Alegre, uma terra pequena, em que foi feito, de facto, os intervenientes conseguiram fazer um bom levantamento fotográfico, um bom levantamento de identificação das pessoas, e através desse levantamento conseguiram avivar a memória e criar laços, e os arquivos também são para criar laços, também servem para criar laços, servem para estimular as comunidades, mas também para relacioná-las entre si e para que as pessoas que vivem nessas comunidades, e há pouco o Dr. Ricardo acabou por dizer que os estudos e os censos mostram que têm cerca de 10 pessoas por quilómetro quadrado, que é uma comunidade que já foi uma comunidade com muita gente, mas hoje é uma comunidade com poucos habitantes, e desses habitantes, alguns deles não são de origem, não vivem, são pessoas que têm ali a segunda casa, e são pessoas que vieram das cidades e agora, com este tempo da pandemia, resolveram, pós-pandemia, resolveram ficar em locais mais agradáveis de se viver do que propriamente a cidade, acaba por relacionar e mostrar às pessoas onde vivem, quais são as comunidades que estão ali e integrarem-se na sociedade. Que é essa a grande dificuldade que hoje nós temos, é das populações migrantes se integrarem. Os arquivos servem também para isso, para a pertença, para o laço e para a integração. É o que eu queria dizer. Tá, muito obrigado.
Doutor Marcelo, eu colocava, ninguém quer colocar questões, ainda temos um bocadinho, uns minutos, eu colocava-lhe aqui uma questão. O Arquivo Nacional do Rio de Janeiro tem, os arquivos comunitários fazem parte da sua política de trabalho, correto? E a minha pergunta é, tem recursos dedicados para esses efeitos específicos? Ou como é que tem este trabalho planeado? Será que nos falava um bocadinho como é que tem feito esse trabalho no terreno? Doutora Anabela, muito obrigado pela questão, mas antes eu não tenho como deixar de comentar a fala anterior, e quando se fala de arquivo como laços, né, isso é muito bonito no sentido mais amplo do termo, né? Os arquivos públicos eles foram criados pensando como um espelho do Estado, né? Espelharam a produção documental do Estado. E hoje nós sabemos que a sua função vai para além disso, né? O arquivo não pode ser apenas um espelho do Estado, ele tem que refletir também a sociedade. E a sociedade é plural, é diversa e precisa ser construído esses laços, né? Eu gosto muito de falar do lado da dimensão afetiva dos arquivos, né? E afeto, a origem da palavra afeto vem de afetar, de modificar, né? Ou seja, quando a gente sente afeto por algo, a gente é modificado por esse algo. E a ideia dos arquivos enquanto a construção de laços, eu acho que faz todo sentido nesse momento. E quando, voltando para a sua pergunta, doutora Anabela, dessa questão do papel do Arquivo Nacional, apenas duas questões. A primeira é que o Arquivo Nacional ele não recolhe essa documentação, ele não é um polo de atração desses acervos. Muito pelo contrário, nós entendemos que esses acervos devam continuar em suas coletividades, em suas comunidades, né? O que o Arquivo Nacional vem fazendo é uma política de fomento, de apoio, né, e diálogo, né, de ouvir, né, essas instituições. E aí, para isso, estamos criando agora um grupo de trabalho nacional, porque já existe um grupo de trabalho da ALA, da Associação Latino-Americana de Arquivos, sobre arquivos comunitários, mas nós estamos criando um grupo de trabalho nacional em que, além dos integrantes aqui do Arquivo Nacional, que vão coordenar esse grupo, mas nós vamos fazer um chamamento para que arquivos comunitários venham, né, sem nenhum tipo de seleção, né? Eles vão integrar, quem quiser fazer parte do grupo de trabalho vai integrar o grupo, no sentido de fazermos um mapeamento, identificar necessidades, criar fomentos, porque com base nisso nós temos condições de inserir esse tema numa política nacional de arquivos. E aí, nesse sentido, a gente conseguir, por exemplo, um fomento, conseguir verbas, conseguir caminhos para que essas instituições possam se desenvolver e, sobretudo, se manter. Isso é o mais importante, né? A gente não pensa que nesses acervos eles devam ser recolhidos às instituições públicas. Não, eles devem ser mantidos em suas comunidades para que eles mesmos possam se gerir, possam dar acesso e preservar essa memória territorial do grupo, do coletivo. Posso só fazer um acrescento? Eles só fazem sentido dentro da comunidade, não devem ser tirados da comunidade. A rede, ou a existência de uma rede, deveria dar apoio, dar orientações, mostrar como se preserva, mas para ficar no espaço. Exatamente, até para a sobrevivência da comunidade. Não era para o Arquivo Nacional ficar com esses documentos, porque até poderá nem eventualmente fazer sentido dentro do Arquivo Nacional, mas era de facto para apoiar. Exato. Apoiar e criar condições para que ficasse dentro da comunidade que o criou e que faz falta a essa comunidade. Exato. Muito bem, com isto acredito que se tenham suscitado algumas dúvidas aos nossos participantes, ou não? Não?
Acho que está tudo muito. Eu a tentar provocar alguém, mas pelos vistos. Temos aqui mais uma arquivista. Não queres? Temos aqui uma arquivista do Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que, Fátima, queres dar uma chega que é com a nossa conversa? O que eu estava a dizer é a Fátima Ramos que está a falar. Na sequência do que a chefe estava a contar, era de facto, estávamos a falar em promover a fixação das pessoas, isto é fator de consolidação das pequenas comunidades também no território, não é? No seu local, com qualquer coisa que as ajuda a manter-se, que lhes dá sentido e, portanto, também pode ser um pequeno fator de repovoamento. Exatamente, não é? Pronto. Aliás, esse foi um excelente exemplo que a Comenda nos deu, não é? E suscitou até a vontade de pessoas que não estavam na Comenda voltarem à Comenda, não é? Desagregar. Exatamente. Vamos agregar as pessoas e suscitar nelas o interesse. Exato. Qualquer pessoa pode concorrer para isso. Claro. Muito bem, Marcelo. Olha a Cidália. Doutora Cidália. Temos aqui afinal sempre temos aqui alguém a colocar uma questão, Marcelo. Doutora Cidália, pode falar, por favor? Muito boa tarde. Como eu referi há bocadinho, vou reforçar mais uma vez, dar os parabéns à DG Lab pela iniciativa que está a promover e consegue dinamizar. Eu aqui neste caso, em particular, digamos que nós ficamos aqui com umas reflexões quase por pontos, ou seja, nós temos aqui uma reflexão já muito já fina, não é? Já tirei aqui os apontamentos e lembrava-me do projeto que a própria Torre do Tombo está a fazer, não sei se serei a pessoa mais indicada, mas com estas questões da resistência simbólica, o papel educativo, a cultura identitária, nomeadamente, por exemplo, nos processos de salvaguarda das associações, das coletividades, que a DESLAB está a promover, não é? Não sei se há alguém que quererá falar mais sobre isso, mas eu acho que o que foi mencionado pelo Dr. Marcelo e pelo projeto da Comenda e, efetivamente, também estas questões que a DESLAB está a promover, em que a documentação fica junto das coletividades, fica junto das pessoas, não é? E reforça essa identidade que o Dr. Marcelo estava a referir. Mas isso agora deixo para a DG Lab, se tiver interesse. Eu julgo que esta questão, este exemplo da salvaguarda das coletividades, do património arquivístico, insere-se perfeitamente também naquilo que o Dr. Marcelo estava a dizer. E obrigada. Muito obrigada, Cidália. É assim, bom, nós relativamente a esta matéria dos arquivos comunitários, temos muitos exemplos já a dar. Esse é mais um das coletividades que nasceu de facto de uma necessidade da Confederação ter o seu arquivo e pedir o apoio técnico, e depois daí nasceu então um projeto um bocadinho mais alargado a todas as coletividades para fazer o seu levantamento. Inicialmente começaram por fazer visitas, uma convocatória a todas as coletividades para visitar o Arquivo Nacional da Torre do Tombo e de seguida houve um plano de formação, precisamente a Confederação organizou as coletividades e foi dada a formação porque as pessoas confundiam muito aquilo que era o seu museu com o arquivo, não é? E, portanto, houve aqui que dar um suporte técnico e hoje continuamos com esse trabalho, mas lá está, respeitando o local onde é que esses arquivos se encontram e valorizando esse trabalho. Muito obrigado pela chega, Cidália. Temos outros exemplos, não temos tempo hoje para estar aqui,
mas pedimos que vão estando atentos às notícias que também o Arquivo Nacional vai dando, pelo menos de 3 em 3 meses. Temos um documento chamado Notícias da Torre do Tombo e que nos vai dando sempre informação sobre alguns destes trabalhos que se vai fazendo, portanto, nesta área e noutras. Não sei se há mais questões aqui, não? Então, resta-me agradecer a todos, em especial ao Dr. Marcelo por este tempo, enviar também as nossas saudações à doutora Mónica, a diretora do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, que, enfim, também nos apoia nestes assuntos, e desejar muitas felicidades para o trabalho que o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro também vem fazendo. Muito obrigada a todos.